Bom, a arquitetura de software, desenvolvimento orientado para arquitetura. Bom, o software. O software, de modo genérico, é uma entidade que se encontra com quase constante estado de mudança. As mudanças ocorrem por necessidade de corrigir erros existentes no software ou de adicionar novos recursos e funcionalidades. Bom, o que acontece aqui? O software ele tem um ciclo de vida, né? Você tem todo um processo. E desde a modelagem, né, daquele sistema, ou análise de requisitos, até a construção do software, a construção de módulos daquele software, a junção, testes, e depois de construído e pronto, e sem bugs, é um sistema, vamos dizer, otimizado, não seria o termo correto, né? Um sistema mais confiável, você pode ter, né, um momento que o cliente vai dizer, olha, eu tenho uma nova necessidade, ok? E eu quero que vocês adicionem determinada opção, ou que melhore, que faça alguma coisa diferente, né? Devido a alguma necessidade que esse cliente teve. E aí você vai ter mudanças e naturalmente vai vir mais bugs, pode ter alguma parte do sistema quebrar por N motivos, e aí você vai ter diversas mudanças, né, ocorrendo no ciclo de vida daquele software. E aí, quando você faz essas mudanças, né, a cada vez que você vai adicionando novos módulos, faz novas mudanças, ah, né, tanto durante o processo como já com o processo inicial finalizado e dando continuidade lá mais para frente, fazendo alguma mudança, você vai ter aí um software que vai se tornar não tão confiável, né, pode ter erros, N erros, cálculos matemáticos, bugs, né, alguma coisa do sistema parar de funcionar em dado momento. Então, assim, tem os defeitos. E aí você pode ter questão de atraso de entrega, né? Porque você pensou, olha, vou adicionar ao módulo e esse módulo ele vai demorar 15 dias. E aí, por quebrar o sistema, algum problema, você passou desse prazo e você tem um custo estimado, né? Porque se você tem lá, eu projetei para 15 dias, eu tenho um custo X. Só que se eu demorei um mês, 45 dias, porque eu tive que refazer coisas no meu sistema, obviamente tem um custo maior. E isso não é interessante. Bom, e aí a gente tem a arquitetura de software, né? Quase 5 décadas atrás, o software construiu uma parte significante dos sistemas existentes, o custo de desenvolvimento e manutenção era desprezível. Só que aí o que aconteceu? Você tinha um modo de fazer sistema. Sim, você faz sistema dessa forma. Você vai e faz o sistema. Ok, é isso que é o sistema. Só que assim, com a evolução, você teve software científico, software para web, robótica, sistema embarcado, e hoje você tem aí a internet das coisas, você tem inteligência artificial, e aí você tem uma complexidade. E essa complexidade ela vai expandindo ao longo do tempo. Então, assim, se você dizer, olha, eu vou fazer software do modo tradicional, do modo que sempre foi feito software, você vai ter problemas quando você desenvolver o seu software científico, que é muito mais complexo, você exige muito cálculos, e como é que você sabe que aquele cálculo está correto? Então, assim, você precisa ter mais uma atenção nessa área, ou você tem um processamento maior de dados. E isso gera complexidade para o seu sistema e para o seu desenvolvimento. E aí, você utilizando da maneira tradicional, talvez não seja tão interessante. E aí, você tem a arquitetura de software que vem para melhorar isso. Por quê? Ah, você teve aí, ao longo, né, ao mesmo tempo que você teve desenvolvimento, né, de novos softwares em várias áreas, né, você teve aí tanto o surgimento de técnicas de modelagem, né, para você modelar aquele sistema, como linguagem de programação, que possibilitaram que você fizesse mais coisas, né? Você teve novos paradigmas de programação. E aí, né, nesse tempo, você teve aí grandes mudanças. Bom, e qual que é a importância, né, do arquiteto de software aqui? E o que o arquiteto de software ele vai me ajudar? Bom, todos esses fatores cumprindo o projeto do nível arquitetural estão diretamente relacionados com a organização do sistema, portanto, afetam os atributos de qualidade, né, que também são os requisitos não funcionais,
como o desempenho, a portabilidade, confiabilidade, disponibilidade, entre outros. Se fizermos uma comparação entre a arquitetura de software caracterizada por exemplo, o estilo de camadas, a arquitetura clássica relativa à construção de edificações, podemos observar que o projeto arquitetural é determinante para o sucesso do sistema. Ou então, assim, né, qual que é a importância do arquiteto? Você vai desenvolver um sistema, ok? E aí, eu preciso saber como é que eu vou desenvolver esse sistema, né? Quer dizer, quais são as minhas necessidades? Eu vou utilizar camadas, né? Ou eu vou fazer de uma forma um pouco mais clássica? Como é que eu vou pensar, né, o meu software? Porque essa estrutura, ela vai impactar diretamente lá na frente. Então, assim, eu vou fazer um software para a web, né? Mas eu tenho um software X que faz processamento de dados, eu tenho um que faz 10 vezes mais processamento de dados, tem requisições, muitas requisições, APIs, tem um grande cuidado de usuário. Como é que eu vou modelar esse software, né? Como é que eu vou projetar a arquitetura dele? E como eu disse, né, isso é importante, né, para a questão de impacto, né, tanto aí nos atributos de qualidade, né, que são os requisitos não funcionais, como desempenho. Nesse caso, o desempenho ele pode ser visto de várias formas. Né? O que é um desempenho para um sistema? É um sistema que responde rápido, mas o que seria responder rápido? Um sistema pode ser 1 minuto, dependendo do sistema. Se for bancário, 1 segundo. O que seria portabilidade? Né? Como é que a portabilidade seria ali? Eu consigo utilizar ele no telefone, no computador, eu preciso de um sistema, um hardware específico talvez, não sei, confiabilidade. Uh, esse programa meu, por exemplo, eu preciso que a cada 10 segundos ele faz lá a requisição. Se não fazer aquela requisição, né, ou se ele tiver fazer uma requisição com outro serviço, ele pode gerar um problema. Né? Então, tem que confiar que ele vai conseguir fazer todos, ele seja orientado, né, ele consiga fazer a todos os processos, né, necessários. Disponibilidade, né, e entre outros. E você tem, né, aliás, você não tem. Bom, passando aqui, nós temos aqui a importância, né, nós temos um gráficozinho, e aí a gente consegue ver algumas coisas, né, você tem lá uma abordagem, né? E cada abordagem serve para alguma coisa. E dentro, né, dessa abordagem, que serve para ter um foco específico, você tem um padrão. Então, você tem a programação estruturada, né? Você tem uma estrutura bonitinha. E aí, você tem ali, né, ele geralmente é para um sistema de pequeno porte, né? Então, vou resolver um sistema de pequeno porte, ok. Então, eu posso usar uma abordagem de programação estruturada e meu padrão pode ser basicamente estruturas de controle, né? Para controlar os processos que estavam acontecendo. Agora, se um sistema de grande porte, né, eu preciso ter um estilo arquitetural, preciso conseguir definir, porque um software pequeno não é de grande, são coisas diferentes, obviamente. Um grande você tem maior quantidade de dados, você tem mais requisições, você pode ter mais integrações. Geralmente, ele, de certo modo, gera mais valor, nesse caso monetário, para a empresa e pode ter mais gente trabalhando. Então, assim, o prejuízo desse sistema de grande porte que tem de ser mais complexo é muito maior, né, porque ele tem um custo maior. E aí você utiliza o estilo arquitetural para poder conseguir fazer uma gerência maior e evitar futuros problemas. E aí você tem aí as categorias de arquitetura, né? Você tem basicamente duas, você tem a arquitetura clássica e você tem a arquitetura de software. Bom, a arquitetura de software, né? Você tem modelos com diferentes papéis e múltiplas visões, ou seja, você tem arquitetura, você tem várias visões dentro da arquitetura de software, comparando as questões de restrição, né? A clássica, ela tem, né, aquele padrão de circulação, tem acústica, iluminação e ventilação. A arquitetura de software tem mais restrições, né? Ou não necessariamente mais, né? Você tem restrições como desempenho, você precisa ter um software confiável, que escalona, e que também seja fácil de você manter, né? Você consegue fazer as manutenções mais fáceis. Até porque, como o software é mais complexo, quanto mais complicado você fazer aquela manutenção, quanto mais complicado o seu código, a estrutura, mais você vai gastar, né? E você tem um custo mais alto. E isso não é interessante. E aí você tem as habilidades de um arquiteto de software, né? O que ele precisa saber?
O arquiteto de software, né, a gente pode dizer que ele é quase um super-homem, né, assim, ele tem que ter um conhecimento muito grande de diversas coisas, diversas áreas e conseguir conectar. Porque, assim, você tem lá, o arquiteto de software, ele precisa conversar com todas as equipes, né, então, se você está desenvolvendo um software, então você tem lá os caras do banco de dados, da análise de sistemas, você tem lá o pessoal do UX, o pessoal do design, e aí você precisa integrar as equipes e você precisa conhecer um pouquinho de cada, né? Então você precisa fazer com que, de certo modo, evangelizar essas pessoas para seguirem aquele padrão. Olha, a gente está desenvolvendo um software desse jeito, a gente utiliza esse modelo e aí a gente vai usar esse paradigma para desenvolver. E aí eu preciso que vocês façam desse jeito, né? Só que está lidando com pessoas, obviamente. A pessoa pode esquecer, pode não querer, pode estar com preguiça, pode estar num dia ruim, e aí o arquiteto de software tem que se puxar essas pessoas e falar assim, não, ó, a gente tem que desenvolver desse jeito, usando esse padrão, e demonstrar também a importância, né? E para isso ele precisa ter conhecimento, né? Para mostrar para a pessoa, não, olha, você precisa desenvolver de determinada forma, por motivo X, motivo Y, etc. E aí você tem um conjunto de habilidades desejadas, né? Você tem que ter o conhecimento e domínio de tecnologias relevantes, a estratégia de negócio de empresa, questões técnicas para sistemas, processos, estratégias. E aí, né, você tem um conjunto de tarefas, né? Bom, você tem a modelagem, né? Você consegue modelar aquele sistema, que é de suma importância, né? Para um arquiteto de software, se não conseguir modelar, é um pouco, de certo modo, complicado. Nesse caso, ele precisa ter o conhecimento da linguagem do UML para realizar essa modelagem. Você tem ali análise de compromisso e viabilidade, ou seja, uma pessoa chega assim, olha, eu quero um software de tal forma, né, que faça isso, isso, isso. Será que é viável conseguir fazer aquele software? Né, porque talvez o cara, ele fala assim, olha, eu quero investir X valor nesse software, né, não quero pagar mais que isso, não tenho condições, e talvez não seja viável fazer o que ele quer por aquele preço. Tem que ter análise de compromisso, né, quer dizer, olha, eu quero um software que eu quero ele daqui 6 meses, pronto, né, eu preciso daqui 6 meses, no máximo 7. E aí, vocês conseguem entregar nesse período? Então, assim, o pessoal tem que olhar e dizer, olha, a gente não consegue entregar isso aqui em 9 meses, a gente não consegue em 6 ou 7. Então, ele precisa conseguir analisar o escopo do projeto, entender e conseguir dar um período, né, aproximado. Você tem ali a questão de prototipagem, simulação e experimentação. E aí, a prototipagem, né, ela é uma tarefa comum da arquiteta, desenvolve um protótipo para testar uma possível solução. Vamos pegar um exemplo de um aplicativo, né, de telefone. Bom, você tem que um aplicativo vai ter um conjunto de telas, ok? E aí o que acontece? Imagina só, você desenvolver todo um aplicativo para só depois testar as suas telas, né? Não é uma coisa muito inteligente, porque você vai gastar muitas horas, você pode refazer tudo. Então você pode utilizar duas formas: utilizar um software próprio, sabe, o Adobe XD, ou você pode fazer no papel mesmo. Nesse papel, você vai desenhar suas telas e, junto com sua equipe, vocês vão tentar passar de tela em tela e fazer, né, fazer suas atividades. Ao longo, né, dessas telas, vocês vão perceber vários erros, né, que algum fluxo que pode ser complicado para o usuário, que não fica tão claro, ou talvez o posicionamento das informações, a arquitetura dessa informação não está tão clara. Então, assim, você consegue evitar de desenvolver, né, coisa, né, que não seja necessário. Isso é muito interessante, por exemplo, para a web, né, quando você vai desenvolver uma tela lá, você pode desenvolver uma tela em HTML, né, se for um sistema para a web, é uma tela simples, para um teste de dados, ou você pode desenhar e fazer de outra forma. Bom, já a simulação, né, ela é empregada quando você necessita avaliar o suporte oferecido a determinado atributo de qualidade com desempenho. Então, assim, eu tenho um sistema, ele faz aquisições, então eu posso simular, talvez quanto tempo seria para mim conseguir saber mais ou menos qual seria o desempenho dessa parte. Bom, por outro lado, a experimentação pode ocorrer quando a arquiteto precisa testar um novo componente assim implementado. Ou seja, eu tenho um sistema, né, ele tem um conjunto de módulos, em dado momento eu vou assinar mais um módulo, e aí eu preciso saber, está funcionando bem, se encaixou com o sistema? E aí, você precisa fazer a questão dos testes.
Nós temos outra parte bem importante, né, que é o estilo arquitetural. Bom, o estilo arquitetural serve para caracterizar a arquitetura de software de um sistema, possibilitando ele possibilita ali, né, a identificação dos componentes, né, o arquiteto identifica quais são os principais elementos que têm funcionalidades bem definidas como, aí você tem lá, dentro, né, da arquitetura você tem um conjunto de componentes, né, e aí você tem alguns que são bem definidos, né, claro como vai funcionar, componente de um cadastro de usuário, né, cadastro de usuário sempre vai ser um cadastro de usuário, você vai pedir informações, algumas informações você precisa que o usuário sempre insira, como nome, talvez o e-mail, e algumas informações, né? Então, cadastro sempre é cadastro. Bom, componente de autentificação, né? Então, você sempre autentifica, pode ser por número, por e-mail, por mensagem, por nenhum motivo, mas sempre vai funcionar dessa forma, né? Sempre é definido, né? Então, uma forma básica de você fazer aquilo. Você tem a identificação de mecanismos de interação, então, assim, você tem a comunicação entre objetos por meio de troca de mensagens e contribui de uma forma através de qual componentes de software interagem entre si. Ou seja, você tem um software. Então, por exemplo, você tem uma API que se comunica com determinada parte desse software, esse software lá, aquela outra parte, se integra ao banco de dados ou se integra a outro sistema. Essas partes, esses componentes que fazem parte desse software, eles precisam se comunicar, porque se não se comunica, você vai ter um problema em determinado momento. Né? Imagina só, você tem um conjunto, né, de partes se comunicando e uma para de se comunicar por um determinado motivo. Você vai ter um problema naquele sistema, você vai gerar informações erradas e isso vai causar um grande problema. Então, você precisa ter aquela comunicação. E você tem ali a identificação de propriedades. Então, assim, o arquiteto ele pode analisar as propriedades oferecidas por cada estilo baseado na organização dos componentes e nos mecanismos de interação, nesses mecanismos de interação. Bom, aqui a gente tem alguns estilos, né? A gente tem o estilo de pipes e filtros, né? Ou tubos e filtros. Então, assim, como é que ele funciona, né? Ele funciona como um overflow, né? Assim, você tem um fluxo contínuo nele. Então, assim, o estilo arquitetural de tubos e filtros considera a existência de uma rede através de qual estados fluem de extremidade para outra e o fluxo de dados é através de tubos e dados sofrem transformações quando são processados no filtro. O tubo provê uma forma unidirecional do fluxo de dados, uma vez que ele atua com forma de condutor para um fluxo de dados entre a fonte e um destino. Um exemplo mais comum, né, desse estilo de tubos e filtros é o sistema operacional Unix, né, que você tem o util e o shell, que é a forma como o sistema funciona.